Ok, vamos lá. Olhem aqui para mim. Rapidinho, gente. Olha aqui para mim. Estamos estudando o primeiro bloco de assuntos do edital, não é isso? De literatura, obviamente. Romantismo, sim? Bora fazer um bate-volta aqui. Só olhe para mim aqui. Pergunta e resposta para vocês. Romantismo é a escola literária de que século? Século XIX. Qual é a data de início, start do romantismo no Brasil? 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades. O nosso romantismo é dividido em 2 blocos, poesia e prosa. O que chegou primeiro? A poesia com suspiros poéticos e saudades. A prosa chegou em 1844 com a Moreninha, não é isso? Resolvi começar pela prosa, que eu acho que quando a gente estuda a primeira prosa, dá um panorama assim mais legal do que foi o romantismo no Brasil. Tem mais a cara do Brasil. Na aula de hoje, o foco vai ser mais na poesia, a gente vai fechar essa parte da prosa, a gente vai falar de umas coisas aqui meio satânicas, né? Segunda geração romântica, uma coisa bizarra, né? Que aconteceu na nossa literatura. Responda para mim, questão do PSC, verdadeiro ou falso? É verdade que o romantismo, aqui no Brasil, ele foi lapidado à maneira brasileira? Sim. Foi uma cópia do que aconteceu na Europa? Cara, 80%, né? Mas a gente insere um elemento que é o quê? O indígena. É verdade que todo romântico é patriota, inclusive o Brasil. O que a gente tem de superior à Europa? E a gente vai falar muito sobre isso nessa literatura. Natureza brasileira. Tem muita palmeira? Tem palmeira pra caramba. Tem índio. Quem são os nossos 2 representantes, masculino e feminino? Iracema e o Peri do Guarani. Lembra que eu resenhei essas obras para vocês? Cara, olha, vou te falar uma real. O PSC ele tem uma preferência pela prosa indianista, tá? Aliás, qualquer vestibular que cobre romantismo, ele tem essa preferência. Eu dei uma atenção maior para isso. Iracema é um ponto de tensão, porque além de ser uma prosa indianista, ela é uma prosa o quê? Histórica, formação do povo americano. Lembra? Moacir I brasileiro. Foi? Tranquilo? Bacana. Então vamos lá. A nossa prosa, que é muito extensa, eu tenho muito livro, cara, eu falei para vocês, para mais de uma centena de livros, né? Eu fui pesquisar, são 153 obras publicadas no romantismo. Isso é livro pra caralho. Só quem conseguiu superar foi o modernismo brasileiro. Teve mais obra do que o romantismo. Mas é muita coisa. Vamos lá. Prosa indianista, características aqui, tem que ter o quê? Índio, óbvio, falar de natureza brasileira. Perfeito? Sim. Prosa urbana, onde é que ela se passa? Vai lá, vamos lá, onde é que ela se passa? Rio de Janeiro. Quais são os cenários? Os cafés, o que mais? Os bailes da burguesia, não é isso? Perfil da heroína. Virgem, pura e idealizada. Pronto, fechou. Perfil do herói. Profissão. Advogado, médico, engenheiro, contador, comerciante, não é isso? Pronto, sem conversa, tá? Só eu falo agora. Prosa regionalista, também chamada de sertaneja. Vamos lá. Ponto de tensão aqui. Isso aqui é interior, né? De quais lugares? Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Minas, né? Nessas regiões. 2 pontos de tensão. A obra que inicia o romantismo no Brasil é daqui. A Moreninha, sim? Onde que se passa a Moreninha? Eu contei a história para vocês, não, né? A Moreninha foi o start, não foi? Pô, ponto de início. Falei para vocês que se tivesse um top 3 de obras mais insuportáveis da nossa literatura, a Moreninha ocuparia o primeiro lugar. Porra, que livro insuportável, mano. Ei, ela se passa numa ilha fictícia no interiorzinho do Rio de Janeiro, tá? Essa ilha não existe. Ele chama de Ilha de Paquetá, né? Não, não é do jogador, tá? Ei, quem é o herói? Vamos lá. A moreninha aqui. Quem é o herói? A gente vai ter um cara chamado Augusto, obra pra lá de machista, tá? Muito esquisita mesmo. E quem é a moreninha, gente? Carolina, tá? Ei, você já cobrou, tá? Inclusive como leitura obrigatória. Deixa eu aceitar aqui, rapidinho. Oi, Hanna, bem-vinda. Bruninho também, tá dando para ouvir aí o áudio. Mandem um ok aí, tá? No chat para mim. Letícia, Fernanda. Meu Deus, eu espero não esquecer de vocês. Mandem um ok, vai lá. Fala comigo, porra. Vamos lá. A Moreninha, de quem é essa obra? Joaquim Manuel de Macedo, que introduz a prosa romântica no Brasil. Foi? Olha aqui para mim. Só olha aqui para mim. Casalzão, né? Vê se essa história faz sentido na tua cabeça.
tá? Manda Raica, peraí. Vamos lá. Quando esses dois se conhecem, Augusto tinha 14 anos de idade. Carolina, 8 anos de idade. Isso aqui é bem estranho, tá? Porque a Carolina, com 14, ela já é uma mulher. O Augusto é criança, né? Depois a história corta para quando eles já estão com... Quando ela está com 14, ele está com quanto? 20, né? Então, 14, 20. Essa é a diferença de idade deles, tá? Início do livro. Augusto está brincando numa caverna. Lembra que eu falei que no romantismo sempre tem uma caverna que brota do nada? É por causa disso, tá? Começou com a Moreninha. Pessoal, é uma história besta, mas foi a primeira prosa romântica brasileira, tá? Augusto estava brincando com o carrinho dele dentro da caverna. Piuí, que ele é criança, né? 14 anos de idade. Quem que ele encontrou dentro da caverna? Carolina, com 8 anos de idade. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem. Esquece de perguntar um nome do outro. Deu até uma cuspida aqui, vai ficar legal. Ei, não pergunta o nome, bacana e tal. Vamos brincar de casamento? Vamos. Ela tava brincando com as bonecas dela dentro da caverna. Vocês nunca brincaram de boneca numa caverna? Eu já. Ei. Mentira. Ei. Aí estão lá, ok. Bora brincar de casamento. É uma coisa fofa, né? Vamos lá, marido, mulher, ok? A gente precisa de alguma coisa para selar o nosso compromisso. Eu tenho que dar alguma coisa para vocês? Tem que dar alguma coisa para mim. O quê? Ela tira uma fivelinha do cabelo dela e dá para ele. Toma, para meu esposo. Ele tira um camafeu, que é um broche, né? Entrega para ela, tá aqui. Tá bom, hein? Ele faz uma graminha de anel, né? Bacana. Alguém chama fulana, ela vai embora. Ele ia perguntar o nome dela, esqueceu. Pronto, é o amor da vida dele para sempre. E para ela também. Gente, a história corta para o cara já com 20 anos de idade. Mano, supera. Ele nunca conseguiu esquecer aquela menina que ele casou numa caverna quando ele tinha 8 anos, 14 anos de idade. E ela também não esqueceu dele. Atenção, questão de prova. É verdade que a Carolina é branquíssima, apesar do nome do livro? Sim. Ele fala de colo de alabastro, né? A menina é uma vela. Por que ela é morena? Cabelo preto. Então, branca no padrão europeu, tá? Já caiu em prova isso. Branca no padrão europeu. Gente, fala comigo aí no chat, manda um ok, se o áudio tá bom. Vocês estão me ouvindo? Não me ignore. Anota isso daí, tá? Que eu falei. A moreninha é branca no padrão europeu. É morena no padrão europeu, perdão. Branca. Ok. Obrigada, Zana, por não ter me ignorado. A moreninha. Ela é morena no padrão europeu. Foi? De boa? Vamos lá. História corta, 20 anos. Ele virou o rei delas, tá? Hétero topzão, né? Pega todas, não se apega a ninguém. Gente, ele passa o rodo da mulherada. Fazia o curso da moda na época, medicina, né? O livro corta já, ele tá no meio dos amigos dele, a Macholândia reunida, né? E aí, mano, e aí quantas tu pegou? Rapaz, eu peguei a fulana, bandei ela no meio, cara. Tá, papo de, né? Hétero. Ei. E tu, Augusto? Cara, eu pego todo mundo é mesmo, né? Augusto é lindo, cara. Tu pega toda mulher. Pois é, pô. Mas eu não me apaixono, tenho esse mérito. Ninguém laça meu coração. Porra, é o bichão mesmo. Eu gosto de morar pro Rock, um dos amigos dele fala, Rock onde, mano? Na ilha da minha avó. Eles são burgueses, tá? Na ilha da minha avó e tal. Porra, bacana. Não tô muito afim, não, cara. Não tô no clima. Não, peraí, Augusto, não entendeu. Lá vai ter as minhas primas. Opa, eu ouvi a palavra prima. Além de eu ser pegador, eu sou comedor de prima. Né? Ei, mas só que tem um detalhe, Augusto. São 3 primas. Se você for, você vai se apaixonar por alguma delas. Eu tô te garantindo isso. Eu me apaixonar, tu tá doido, porra? Desde quando eu me apaixono, vai, porque, olha, tem pra todo gosto, tá? É uma loira, uma ruiva e uma moreninha linda, a mais nova de todas. Aí a mente pedófila dele, eu quero quem? A mais novinha, moreninha, 14 anos. Cara, eu não lembro. Mas é irrelevante pro livro. Tem que focar neles dois, tá? São 5, né? Ele é o 6º, então não tem como tu lembrar. Aí eles estão lá, bacana. Porra, então eu vou. Só que tem um detalhe, tu vai te apaixonar. Mano, eu não me apaixono. Bora fazer uma aposta? Se tu te apaixonar,
tu escreve um romance. Se tu não te apaixonar, eu escrevo um romance. Porra, faz um pix, né, caralho, né? Escrever livro. Ok, aposta feita, bacana. Gente, chega lá, é um jantar, eles chegam no meio do jantar, quem é que tá sentada? As três, né? A prima Ruiva, a prima Loura e a Carolina. Ele chega, a gente pensa que vai rolar um match, assim, logo de cara, né? Ela olha pra ele olha pra ela, tipo assim, te conhece de algum lugar, mas não conseguem associar, né? Aí ele senta na mesa, ela também, ficam ali se encarando, né? A gente pensa que vai rolar, assim, uma paixão avassaladora. Não, ele não gosta dela, e ela não gosta dele. Ela acha ele muito garanhão, pega todo mundo. Ele olha pra ela, essa menina é insuportável, questionadora. Mas sabe aquela coisa assim, caralho, te odeio, porém quero sentar. É nesse nível, tá? Sabe aquela tensão sexual no ar? É o que fica entre eles, né? Ok. Aí ficam brigando na frente dos outros, todo mundo, esse negócio tá brigando, aí vai, né? Daqui a pouco não se comenta. Você briga, implica muito com algum cara, menina, tá? Porque eu vi uma cutucada aí, né? Ei, bacana. A Carolina falou: olha, eu vou andar na floresta. Ela tinha umas manias, né? Conversar com a natureza e tal. Eu vou andar na floresta, ninguém me segue, hein? Ninguém me segue. Ela foi pra floresta. Quem que segue ela, gente? O Augusto. E é igual o pica-pau, né? Nos arbustos. Oh, meu Deus, alguém está me seguindo. E ele lá, né? Ei, sabe a caverna? Pum, brotou do nada. Ela foi lá pra dentro, começou a conversar. E ele lá, escondido entre as pedras, né? Ah, meu Deus, como eu gostaria que aquele rapaz que eu me apaixonei, com quem eu me casei aqui naquele dia, quando eu tinha 8 anos de idade, ele sai de trás das pedras, né? Oi, querida. Ah, viado, é tu. Te segui, percebi, porra. Ei, fui eu. Ah, meu Deus, eu não acredito. Sim, fui eu. Ele puxa do bolso, você conhece essa fivela? Ah, meu Deus, você conhece esse camafeu? Ah, meu Deus, ei, aquele beijo cinematográfico, né? E voltam de mão dada, tá? Já casados, que eles casaram, foi? Chega lá, todo mundo, porra, vocês não queriam se matar ainda agora e tal? Então, gente, deixa eu explicar a história pra vocês. Aí conta toda a história. Não, porque quando a gente tinha 8 anos, ela tinha 14, ela tinha 8, a gente se apaixonou e tal. Todo mundo, uhul, casamento, tintim, uhul. Aí o amigo dele, Augusto, porra, mano, é mesmo a aposta. Mas não tem problema não, eu escrevo o livro. Tá, como é que vai ser o nome do seu livro? A Moreninha, é ele que tá contando a história. Gente, que livro horrível, né? É besta, é uma história simples, é uma história que por diversas vezes é sem sentido, mas foi a nossa primeira prosa. Ela inaugura o estilo brasileiro de escrever romance. Foi? Deu para entender? Isso aqui conseguiu prender a atenção do público, tá? Cada semana saía um folhetinho. Você sabe o que é isso, né? Capítulo por semana. Diga, meu bem. Que consumia esses livros, você está dizendo, né? Tá, vamos lá. A sociedade brasileira abraçou o romantismo. Mas tinha um público que era fiel, assim, que os escritores, inclusive, direcionavam os seus livros para esse público, que eram as meninas. Então, eles vão descrever muito o vestuário dessas garotas, vão falar de brinco, falar de moda, porque eles sabem que fisga a atenção do público feminino majoritariamente. Agora, aproveitando o gancho dele, que vocês aí em casa ouviram, né? Pessoal, se essas histórias eram direcionadas para a burguesia, ambientes pobres despertavam a atenção, então eles dispensam ambientes pobres, tá? Não querem saber. Igual a galera aqui, uma besteira. Ei, tranquilo, gente? Foi? Bacana. Além de A Moreninha, que outras provas que a gente tem dentro do romantismo? Eu vou enviar essa aula para ti, tá? Que eu já tinha... Eu enviei? Enviou, né? Enviei, né? A Escravizaura, lembra que eu falei dela? Sim. O que mais que a gente tem aqui de prosa regionalista? Cara, tem um monte. Inocência, do Visconde Tonê, anotei? Não falei, né? Tá, vamos lá. Olha, eu vou falar para vocês. O PSC2 já cobrou detalhe de obra sem ser obra obrigatória. Então, tu tem que saber o nome de personagem, né, desses livros, tá? Eu anotei o que já caiu no PSC. Quem é o cara aqui, o autor? Visconde. Se você falar Tauná, eu vou dar um tiro no seu cu. É Tonê, hein? Visconde de Tonê, tá? Vamos lá.
Gente, para você estar aparecendo ok, está invertida a imagem. Estou tendo essa impressão. Tá ok, né? Foi? Bora lá. Qual é o espaço da obra? Anota aí, ela se passa no interior do Mato Grosso. Heroína. Inocência é o nome dela, tá? E a gente vai ter o nosso herói. Herói que se fode, né? É o Cirino. Ei, essa obra aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Ela destoa um pouquinho do romantismo, tá? Porque ela tem um final infeliz. Lembra que eu falei para vocês? Qual é a diferença do romantismo brasileiro para o europeu? O europeu quase sempre é uma desgraça, nunca dá certo, né? No brasileiro, quase sempre tem final feliz. Essa aqui é uma exceção. Inocência tem final infeliz, tá? Pessoal, eu diria até que é uma obra. Eu diria até que é uma obra um pouco assim feminista. Ela denuncia a questão do machismo da sociedade, né? Olhe para mim aqui, vamos lá. Inocência, né? É o nome dela, tá? Pessoal, a inocência, gente, dá pena dessa menina, tá? Ela vive num ambiente super machista. O pai dela é rei do gado, né? Criação de gado e tal. E é aquele cara caipirão, machista, pra morte da minha filha, mulher fica dentro de casa. Ela não podia ir na janela. Mulher não tem que estar na janela, não, essa coisa de puta. Ele usa essas expressões pra ela, tá? Meninas namoravam de janela, né? Tem que estar dentro de casa e tal. E sabe o que é pior, gente? Ele quer que ela case com um cara que é tão escroto quanto ele, que é o manecão. O manecão coça o saco, ele cospe assim, ele mastiga aquele capinzinho. Ela tem nojo do manecão, mas por que o pai dela quer que ela case com ele? Porque ele tem grana, fazendeiro, que nem o pai dela. Aí ela chega pra ele e diz assim, papai, eu não quero me casar com o manecão, eu tenho nojo dele, ele é fétido, ele é ridículo, ele é machista. O pai dela fala, foda-se, desde quando mulher tem voz pra querer alguma coisa, eu que decido tua vida. Eu não quero, papai. Sabe o que ele faz? Ele empurra a menina na parede, que quebra as costelas da menina. Sério, gente, isso é putaria. Ele é agressivo demais com ela. Aí o que acontece? Porra, ficou doente com as costelas montadas, né? Tá dando febre na menina. Mano, tem que chamar o médico, né? Chama o médico. Quem é o médico, gente? Cirino, apesar dele ser um herói de uma prosa regionalista, ele é um boy da cidade, já percebeu, né? Pessoal, quando ele vai cuidar da inocência, que nunca tinha visto um homem assim, educado, soca fofo, tá? Ela não tinha visto esse tipo de cara, né? Oi, boa noite, tal. Deixa eu cuidar de você. Aí fica ali passando a mão no rosto dela. Aí ela sente o perfume dele, o Malbec, né? De hétero top. Ei, chuanchu dele. Gente, ela acha ele lindo, né? E ele acha ela linda e ele tem pena dela, tá? Rola um match ali entre os dois. Aí ela fala pro pai, ele fala pro pai dela, né? Ela já tava até boa, gente. Ele já podia ir embora, mas ele tava apaixonado e ela também. Ô, seu manecão, ô, Pereira, que é o pai dela, seu Pereira, a sua filha precisa andar aqui pela fazenda, pô. Ela vai ficar doente aí dentro desse quarto, a menina não sai de casa. Pô, cara, só confio em você. Você saca a minha filha? Você saca a minha filha vai passear no meio do mato? Saio. Bora lá, inocência. Eles vão, gente, eles estão lá, de mãos dadas, né? Braço roçando. Eles ficam de frente pro outro. Ele dá um beijo nela. Aí tem o escravo que tá trabalhando lá na tempo da escravidão, né? Ele olha, que porra é essa? É a sinhazinha beijando um homem, né? Caralho. Falar tudo pro... Eu acho que é o namorado dela, o manecão. Ele pensava que era o manecão, né? Aí chegou lá, mano, tua filha tava se agarrando no meio do mato ali. Aí o Pereira, se não for mais virgem, eu mato essa desgraça, né? Quem foi? Eu acho que foi o manecão. Eu não tenho certeza que ele tava de costas. Ele chegou lá com o manecão, apontando a arma pra ele. Tava comendo minha filha, no meio do mato. Tá louco? Nem saí de casa hoje. Foi tu não? Foi eu não. Gente, detalhe, do nada, esqueci de falar uma coisa. Tem um amigo dela, da Inocência, é o único homem que ela gostava, tá? Que é um amigo dela, é um caçador de borboleta, do nada, né?
Eu não lembro o nome dele, só sei que ele é caçador de borboleta. Ele caçava borboleta, ele era amigo da Inocência, tinha pena dela. Aí o pai dela, então deve ser aquele caçador de borboleta. Tá vendo? Fui deixar ela ter amizade com ele, o único homem foi lá, comeu minha filha, né? Filho da puta. Gente, ele ia se fuder, sendo que nem era ele era só amigo da Inocência. Eles já armaram uma emboscada, ele falou pro Manecão, tu é corno? Então, lave a sua honra, mate porra desse caçador de borboleta. Aí você vai casar com a minha filha. Pode deixar. Matar é comigo mesmo, eu tenho costume. Aos 45 do segundo tempo, quando o cara ia se fuder, descobrem que era o Cirino, o outro escravo viu, não, porra, era um médico, tava agarrando ela aí, não sei o quê. Eles já tinham planejado de fugir. Estava no meio da estrada, a carruagem. Quem que fecha eles numa emboscada? Manecão, Pereira e o escravo, filho da puta lá. Descem os três, né? Eles estão dentro do carro, aí a Inocência pega na mão dele, meu Deus, Cirino, meu pai vai matar a gente. Ele, não, pode deixar, eu resolvo, né? E sai. É o seguinte, seu Pereira, eu sou um homem muito certinho, eu gostaria de falar que eu quero, pô, uma facada do Manecão na barriga. Pronto, morre na frente da Inocência, né? Ela desce do carro, da carruagem, meu Deus! Pereira pega ela pelo braço, pra moda, Pereira não, Manecão, pra moda da gente casar. Pessoal, ela ficou noiva dele, finalmente. Só que a menina vai definhar de tristeza. De que a Inocência morre? Tristeza. Igual, vocês percebem que isso é comum, né? No romantismo. Anota aí, ó. Inocência mais uma heroína morta de tristeza. Porque é assim que elas morrem. Final infeliz. De boas. Bacana. Pronto. Anotem outros nomes aí. Não vou contar a história, mas para você ver se eu anotei. Franklin Trávola. Ele escreveu uma obra chamada O Cabeleira. Certo? Deixa eu ver o que mais. Regionalista, tudo é regionalista. Eu falei de José de Alencar, das obras dele? Tio, Tronco do Ipê, anotei? Anotei? Não dá para contar tudo, mas vocês não têm isso que anotar, tá? Anota desse cara aqui também. Frank Trávola é romance urbano sertanejo, ele é do Nordeste, tá? Coloca aí. Romance romântico nordestino. Fez sucesso também, pra caramba. A gente vai ter um cangaceiro lá, que no final do livro é restaurado pelo quê? O que restaura a alma do cara que é filho da puta? O amor, da mulher amada. É Letícia o nome do par romântico dele. Se nós somos 13, aqui tem 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tá falando duas pessoas. Quando vocês voltarem, eu faço chamada, tá? Ok? Deu pra entender o que é essa prosa sertaneja? Aqui, ó, só nota, tá? Ela deixou um pouquinho, que é Ceará, tá? Interiorzinho do Ceará. É um ponto fora da curva. Foi? Eu falei da urbana, vocês? Eu falei de senhora, falei de Lucila, prostituta. Por que a Lucila é um ponto fora da curva? Porque a Lucila é uma prostituta. Ela não tem final feliz, por quê? Porque ela quebrou o ideal de quê? De heroína romântica, virgem pura, realizada. Qual é a principal virtude da mulher romântica? Virgem, ok? 100% virgem, lacradíssima. De boa, gente? Fechamos a prosa. Tem pergunta com relação a isso aqui? Só para fechar. Meninas, o que é prosa histórica? Histórica. Que é a última, né? É porque, assim, ó, isso aqui, eu nunca vi isso aqui cair em prova, tá? Mas você precisa saber que existe essa divisão. Elas saem daqui, né? E vêm para cá, não é isso? Ela tem que contar a história de formação de um estado, né? De um povo. É por isso que Iracema também é histórica, vocês entendem? Mas tem obra que é só histórica. Por exemplo, As Minas de Prata, anotei? Do José de Alencar. Essa obra conta a história de formação de Minas Gerais, então ela é só histórica, tá? José de Alencar. Foi? De boa, gente? Vou apagar isso aqui, tá? Aqui, ó. Posso apagar?
A apostila de vocês até ficou pronta, só que veio cheia de erro, eu mandei devolver. Então, na próxima, sou chata, na quinta-feira, eu espero que já estejam aqui, tá bom? Eu prefiro do que trabalhar assim, tá? Ok, gente? Agora eu quero que você preste atenção que essa é a parte mais importante da aula. Mentira, tudo é importante. Olhe para mim aqui, copie nada não. Existe uma obra, vou apagar tudo isso aqui, tá? Só deixar esses aqui, ó. Tava tudo muito legal, né? Vocês memorizaram bacana. O que ela precisa para ser indianista? Tem o índio. Precisa ser urbana, Rio de Janeiro e tal. Bacana. Só que aí tem a porra de uma obra que é um problema dentro do nosso romantismo. Ela é um problemaço. Por quê? Porque a gente não consegue encaixar ela aqui dentro. Ela é completamente diferente de tudo que a gente acabou de ver. Que livro é esse? Memórias de um sargento. Ei, Machado de Assis só lá na frente. De um sargento de milícias. Espera aí, não anota não. Vou já deixar tu anotar. De um cara chamado Manuel Antônio de Almeida. Presta atenção aqui, ó. O PSC já cobrou isso aqui 2 vezes, tá? Em vestibulares diferentes, né? Vamos lá. Características da prosa romântica. Burguesia, sim? Isso aqui não fala de burguesia. É subúrbio do Rio de Janeiro. Já é um problema. Segunda coisa. As mulheres não são virgens, puras idealizadas. Aqui, ó, tem prostituta. São personagens pobres. Coisa que não chamava a atenção da burguesia. Ok? Outra coisa. As prosas urbanas, elas eram contemporâneas. Aconteciam no momento ali que o autor estava escrevendo. Isso aqui acontece na época da chegada do Dom João VI, né? Então ele volta um pouquinho no tempo, tá? Para criar essa obra. Ela é uma obra que se passa no tempo passado. Isso não é comum no romantismo. Elas são contemporâneas para a época. Vocês entendem isso, né? Pronto, fudeu. Como é que eu vou classificar a porra dessa obra? Indianista, ela não é. Urbana tá fora da curva, porque não é elite, não é burguesia. Não se passa no interior, Rio de Janeiro. Ela também não é histórica. E agora? Pessoal, aqui, inclusive, tem crítica social, tá? Desigualdade social, ricos e pobres. Diz aí para mim, essa obra tem mais a cara do romantismo ou do realismo? Tem mais a ver, né? Por quê? Por causa da crítica social, porque o realismo também trabalha com burguês, né? Mas, cara, o realismo só chega no Brasil em 1881, com Machado de Assis. Essa obra aqui, ela é de 49, cara. Não, 52. É muito longe. O que nossos críticos fizeram? Essa obra é uma obra-problema. Eles criaram uma definição só para ela. Só existe para ela, tá? A gente vai chamar ela de prosa de costumes, ok? Não anote, só olha aqui para mim. O que é prosa de costume? Ela fala de comportamento social, que é o caso dessa obra, tá? O nosso herói é um cara chamado Leonardinho. Ele vai inaugurar na nossa literatura o que a gente chama de herói pícaro. Você sabe o que é pícaro? Hã? E pícaro, você sabe? Pícaro é o quê, gente? Engraçado. Herói cômico. Pastelão. Ele é um idiota. Gente, sabe quem é o outro herói pícaro da nossa literatura? Você já deve ter estudado, vocês estão no terceiro. Macunaíma. Não é o idiota Macunaíma? É o mesmo caso do Leonardinho. Herói pícaro, bestalhado, pastelão, faz comédia. Pessoal, nada a ver com o romantismo. Vocês percebem isso, né? Então, criou-se uma definição só para ela. Agora, a pergunta, eu falei para olhar para mim. Por que essa obra ainda é considerada romântica? Ah, por causa do momento. É porque ela ainda tem alguns clichês românticos. Ela tem final feliz. O Leonardinho se casa com a primeira menina que ele se apaixonou. Então, ainda tem convenções românticas, apesar de ser um ponto fora da curva. Aí criou uma divisão só para ela. Vocês entenderam isso? Sim? Anota aí, vai lá. A gente vai ter de outras escolas literárias, mas do romantismo só ela, tá? Boa pergunta. Eu postei no meu Twitter meu quadro bagunçado. Aí eu falei que para minha aula não interessava e vieram professores militar. Será que eu estava falando do trabalho deles? Olha, comprando treta com colega de trabalho. É, o primeiro. Ele é o que inaugura essa vertente. Herói pícaro. Aí você coloca aí, pícaro, engraçado, malandro, né? Atitudes de anti-herói. Ele é mentiroso, ele engana.
Gente, o que é milícia? Ele é um miliciano, ele é um anti-herói. Sabe corrupção dentro da polícia? Ele se torna militar, né? Isso no final do livro, tá? Ele é um baita de um corrupto. Inclusive, ele entra no exército por causa de um favor que o pai dele, que deviam para o pai dele, aí foram lá para pagar essa dívida. Ele não tinha vocação para ser militar. Você entende isso, né? Crítica social aí. Bacana? Boas? Eu posso fechar esse bloco da prosa? Bora para a poesia. Eu anotei alguma coisa da poesia? Então, fazer o seguinte, para evitar de eu ficar copiando, eu vou copiar todo o quadro, aí vocês anotam, depois a gente começa, tá? Tudo certo aí, Bruno? Ana? Vai lá, sejam rápidos, tá? Tudo certo, ok, Isabel. Os timbiras. Mais uma aqui, tá?
Isso é. Vai lá, 5 minutinhos para vocês. Juliana tá aí? Suzana? Melissa? Beatriz? Miqueias? Lá atrás vocês são... Isabel, tu não veio na última não, né? João? João o quê? Lá atrás? Amanda. Tentou entrar na chamada? Foi a Amanda. Tava na chamada? Não, né? E a Hanna online. E o Bruno.
Vamos lá, presta atenção aqui. Assim que a gente terminar essa aula, eu ainda vou falar um pouquinho do teatro romântico, lá do Martins Pena, que aparece no edital, e falar um pouquinho do romantismo português, tá? Lá no romantismo português, eles não têm essa divisão, poesia e prosa, tá? É dividido tudo por geração. Aqui fez tanto sucesso, mais sucesso do que Portugal, inclusive, que a gente precisou criar duas vertentes, dentro da poesia, ainda dividir em geração, porque é muito autor para ser estudado, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira geração, chegada do romantismo no Brasil. Vocês lembram da proposta da Iracema? Qual é a proposta da Iracema, da prosa indianista? Criar uma identidade. Qual é a proposta desses caras? É a mesma. Criar o quê? Uma identidade nacional. Então, anota aí, o objetivo da primeira geração, criar uma identidade nacional. Se junta com Iracema, se junta com o Guarani, para dar uma cara para o Brasil. Né? Então, vocês já imaginam o que, que vai ter aqui. O que, que vai ter aqui? Índio, pô. Ei, tu conhece a canção do exílio, não conhece? Minha Terra Tem? Palmeiras, onde canto? O que, que eles valorizam para criar essa identidade nacional? O indígena, a natureza exuberante natureza brasileira. Olha para cá, olha para mim aqui. Dois épicos, os Timbiras, do Gonçalves Dias, e Confederação dos Tamoios. O que, que vocês acham? Qual é o tema aqui? Timbira é o nome o quê? Indígena, é uma tribo de índios. Confederação dos Tamoios, tribo de índios também. Ok? Tem uma leitura obrigatória no edital de vocês, que é o Canto do Piaga, tá? Aqui dessa coleção Primeiros Cantos, do Gonçalves Dias, está lá na nossa lista. Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai fazer análise dessa obra aqui, tudo bem? Vocês entendem qual é a proposta aqui? Pessoal, é só tu memorizar assim, ó. A primeira geração foi a geração dos Gonçalves. Lembra dessa maneira, tá? Qual deles aqui é o mais foda? É o top, é o picão da primeira geração? É o Dias, tá? Ele é o grande nome, porque a Canção do Exílio é dele. Eu posso mandar real para vocês? O Magalhães, ele é meio merda, tá? A literatura dele é ruim. Mas qual foi a importância dele para o nosso romantismo, gente? Qual é a importância do cara? Foi ele que introduziu o romantismo no Brasil. A primeira obra é dele, né? Suspiros Poéticos e Saudades. Uma curiosidade aqui para vocês. Eles não eram amigos, tá? Eles tinham treta. Um queria provar que era mais importante que o outro, né? Melhor. Sabe o Dom Pedro II? Você sabe que ele era um cara extremamente intelectual, né? E ele patrocinava esses caras aqui para escreverem livros que falassem da nossa cultura. Ele queria uma identidade nacional. Sem conversa. Aí o Dom Pedro II disse assim: eu vou fazer um concurso. Eu quero que um cara brasileiro escreva um épico à altura de Os Lusíadas. O Brasil precisa disso. Quem foi que se apresentou? Os dois, o Gonçalves Dias e Magalhães. Um querendo, ó, meu pau é maior que o teu, né? Querendo dizer quem é que era o mais foda. O Gonçalves Dias começou a escrever o quê? Os Timbiras. E o Magalhães, Confederação dos Tamoios. Quem terminou primeiro? Magalhães. Olha aqui, Dom Pedro, olha que legal a minha obra. Dom Pedro olhou, o óculos dele uma merda, né? Pode ir embora daqui, filho da puta, né? Aí o Gonçalves Dias, ele estava na Europa, estava em Portugal, ele estava vindo para o Brasil para apresentar os Timbiras, se fudeu, morreu num naufrágio, né? Aí se salvou ainda uma parte dos Timbiras, a primeira parte, não me perguntem como, não sei, botaram para secar, né? Enfim, chegou nas mãos do Dom Pedro, o Dom Pedro olhou, merda, ainda bem que a outra parte, né? Enfim, essa aqui é inacabada, né? São obras ruins, eu acho que dessa primeira geração, o que se salva, assim, que eu acho bacana, é Ijuca Pirama, e eu acho bonito o Canto do Piaga, tá? A gente vai analisar, vocês vão ver que tem uma mensagem poderosa ali, ele falando da colonização, né, da forma como os portugueses chegaram aqui, passaram por cima da cultura dos índios, é uma obra bonita, né? E Juca Pirama, qual é o verso famoso, Juca Pirama? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, guerreiros ouvi meu cantar. Gente, essa história é meio sem sentido, né? Por que, que o nome dele é Juca? E não fale ai, tá? Isso aqui não é inglês, é Ijuca Pirama. Isso é tupi, tá? Ijuca Pirama. Ei, ele é um índio chamado Juca da tribo Pirama. Ele se fudeu, invadiram a tribo dele, mataram todo mundo, ainda cegaram o pai dele velho, né? O pai dele era velho, agora cego. Ei. Aí só restou ele e o pai dele. Ele, papai, gente, se fudeu. Papai, eu vou caçar pra gente comer, tá? Fique aí. O Juca tava lá caçando. Aí chegou por trás dele outra tribo, né? A tribo que matou todo mundo. Não é arma, não, tá? É flecha.
perdeu o filho da puta, se fudeu. Ok? Pessoal, você sabe que pro índio é uma honra ser devorado, né? Participar de um ritual de antropofagia. Porque se eles quiserem só te matar é uma coisa. Mas se eles quiserem te comer, porque eles, literalmente, porque eles viram em ti as virtudes de um herói. Então era uma honra, tu estava ali para se devorar, tu estava representando toda a tua tribo. E o Juca sabia disso. Pintaram o corpo dele, tiraram os pelos, rasparam a cabeça, amarraram ele pela cintura lá no tronco, né? Deram um tacape para ele, embora, mano. Prova aí que tu é digno de ser devorado. Se fosse eu, ia chorar, não vale a pena não. Ele estufa o peito, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, guerreiros ouvi meu cantar, não sei o quê, sou foda, mas eu tenho um pai. Ele chorou. Meu pai tá esperando por mim, o cacique. Ei, pode parar, tu é viado. Pode parar. Hoje não é dia de comer carne de viado. Pode soltar ele. Soltaram. Volte pra sua aldeia. Aí ele se tocou da merda que ele fez. Ele, não. Ei, peraí, me come, porra. É porque assim, ó, eu só vou levar comida pro meu pai, depois eu volto, vocês me comem. Não, cara, pode ir embora. Ninguém quer comer você. Triste, né? Não, ninguém queria comer a gente. Aí ele foi embora, muito triste, né? Ah, foda-se. Chegou em casa, o pai dele, filho, você demorou, né? Pois é, papai, um rolê doido. Daqui suas frutas, calha a boca, né? Come. Aí o pai foi pegar na fruta, ele pegou no braço dele e viu. Viu não, né? Que ele é cego. Ele percebeu que ele estava com tinta, né? Não falou nada. Comeram e tal, quando foi dar um beijo boa noite, menino careca. Ele sacou tudo, né? Ah, agora eu entendi. Agora eu sei como é que é. Ei, filho da puta, tu foi pego por uma tribo inimiga. Juca, não diga pra mim que você fugiu de um ritual de antropofagia. Não, papai, deixa eu te falar. É assim, ó, eu fui pego sim, você tem razão, eles iam me comer. Só que eu falei que eu vinha deixar sua comida e já ia voltar. Tu tá doido, filho da puta? Nós somos piramas, caralho. Pegou ele, embora, vai me mostrando onde é que é essa aldeia, né? Chegou lá. Ô, ei, trouxe meu filho aqui, vocês vão comer ele agora. Porque aqui a gente é pirama, aqui ninguém é covarde, não. Aí o cacique vem lá. Você não tá sabendo, não? Aí ele, o quê? Você não sabe que seu filho chorou de saudade de você? Ele olhou, ele virou, né, pro filho dele e falou assim: tu choraste, olha a frase, tu choraste em presença da morte choraste, não descende o covarde do forte, tu choraste em presença da morte, meu filho não és. Trocando em miúdos. Vai te fuder, né? Ei, deserdou o menino. Gente, o Juca ficava... Ele vira o Hulk, né? E vai pra cima dos outros índios da aldeia lá, né? Aí vem de um por um, ele vai embora, tal. Jiu-jitsu, Street Fighter, matou metade da aldeia. Isso é humanamente possível? Não. Aí os outros índios cansados, né? Tá bom, mano. A gente já entendeu, tu é foda. E aí, bora. Bota pra cima. Não, tá bom. E aí? Sou digno de ser devorado? Claro, meu irmão. Então me come, porra. Não, cara. A gente não vai comer você não, porque você é uma lenda. Você vai ficar viva, a sua história vai ser contada e cantada daqui a não sei quantas gerações. Aí o pai dele, ele tava de costas pra todo mundo. Ei, vocês entendem a história? Não faz muito sentido também. É o perfil da Iracema, do Peri, de toda essa galera aí. Foi? Daqui a pouquinho a gente analisa esse poema, tá? Pessoal, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, no fundo dos meus olhos, estrábicos. Ei, lá na Europa, o romantismo, olhe para mim aqui, ele era sinônimo de ser gótico, depressivo, suicida. Quando ele chegou aqui no Brasil, que teve essa pegada indianista, só foi aqui, tá? Porque, pô, combinava, eles são patriotas, a gente inventou essa moda de falar de índio, tá? Mas lá na Europa sempre foi assim, tá? Então, eu entendo o seguinte, passou a euforia de falar de Brasil. Ah, ok, já criamos uma identidade nacional, entendemos que a gente é o índio, bacana. Agora a gente vai se voltar para as próprias características do romantismo. Então, é na segunda geração que romantismo brasileiro e europeu estão alinhados, tá? E a gente produz um romantismo à altura do romantismo europeu. Só para vocês terem uma ideia, olha o nome do cara que está aqui. Álvares de Azevedo. Sabe quem era fã dele? Machado de Assis. Dizer que ele era o cara, o foda, né? Pessoal, vamos lá. Como é que essa geração foi chamada? Mal do século, ainda ultra romântica e ainda byroniana. Por quê? Esse material ele está completo na apostila de vocês, tá? Tem um material lá gigantesco para você ler, grifar. Lord Byron.
Além de ele ter sido um grande poeta, que ele foi foda. Ele era bissexual assumido, né? Casou com um cara, com uma mulher, teve uma filha com ela, depois casou com um cara, viveu um trisalzão lá famoso, viciado em ópio, drogado, e tipo assim, foda-se as convenções sociais. Virou moda, era padrão de comportamento MC Pipoquinha do século XIX. Ei, os jovens aqui do Brasil se influenciavam por essa literatura. O cara era foda enquanto escritor e cagou para a convenção da sociedade. Tem um outro detalhe também. Sabe o que eu entendo quando eu leio esses poemas? Era uma juventude que estava doente, tá? Eles estavam depressivos, mas o debate de saúde mental não existia naquela época, vocês sabem, né? É o quê? Frescura, né? É uma geração doente, pô. E eu sempre falo para meus alunos, que é assunto do segundo ano, né? Mano, se tu não tá bem psicologicamente, não lê os poemas da segunda geração, que tu vai querer te matar, tá? É uma ideologia que esses caras implementam. A vida é uma merda, a vida é uma droga. Viver, para mim, é um sofrimento. Eu quero a morte, ela é um livramento para mim. Ainda tinha uma outra coisa, outro ingrediente para essa geração. Vocês sabem que estava tendo surto de tuberculose, né? No Brasil e na Europa. A maioria deles morreu de tuberculose. A maldição dos 23, antes de completar 23 anos de idade. Professora, eles combinaram, ó, quando chegar 23 eu vou morrer. Não, é porque assim, ó, eram tuberculosos, não era? Era uma sentença de morte isso naquela época, tá? E eles apressavam as coisas. Os caras ficavam em barzinho de madrugada, bebendo, usando droga, ópio, que era a droga da moda. Eles, percebe? O cara que tá doente tem que se tratar. Os caras apressavam as coisas. Uma juventude suicida, tá? Era chique ter tuberculose. É tipo assim, é o ápice da vida poética, né? Duas coisas, você morrer de tuberculose ou você se matar. Era chique. Imagina, eu acho que até falei isso pra vocês, estão num barzinho, os poetas ali reunidos, né? Aí um puxa o lencinho no bolso, tava sujo de sangue, né? Ó, o poeta está tuberculoso. Era uma coisa assim, sabe? É o ápice da vida poética. Quando eles melhoravam um pouquinho, o que eles faziam? Dormiam com a janela do quarto aberta, enrolados em toalhas molhadas, para no dia seguinte estar com aquele aspecto cadavérico, né? Se eles fossem vivos hoje, eles ouviriam Nightwish, Evanescence, né? Gente, o Álvaro de Azevedo falou, eu sou satanista, eu sou adorador de Satanás. Iam para o cemitério, invocar os demônios ali, escute as palavras das bruxas de madrugada. Inclusive, um escândalo, isso é história real, não é literatura, tá? O Álvaro de Azevedo foi preso junto com o Junqueira Freire e o Casimiro de Abreu porque estavam num cemitério, eles invadiram o cemitério. Eram ricos, né? Rico pode fazer tudo no Brasil. Aí bebendo, usando droga lá, olharam para uma lápide, porra, tinha foto da menina. Que menina gata, mano. Será que ela ainda tá bonita assim debaixo da terra? Eles cavaram a cova da menina e ficaram dançando com o esqueleto dela, os restos mortais não. Foram presos. A família do Álvares teve que pagar uma indenização altíssima para a família dessa menina para ele deixar de ser filho da puta, né? Com quantos anos ele morreu? 22. Não, 21. Ele estava às vésperas de completar 22. Sabe o que Machado de Assis falou? Se o Machado de Assis falou, é o Machado de Assis, né? Ele disse que se esse cara tivesse vivido um pouquinho mais, ele teria sido o maior poeta de língua portuguesa. Machado de Assis falou isso. A literatura dele é foda, tá? Mas o cara teve uma vida pra lá de esquisita. Eu não sei se ele fez pacto com o demônio. Primeiro que eu nem acredito em demônio, né? Mas ele falava abertamente, eu sou satanista. Diabo é meu amigo, né? A gente fez um pacto e tal. Dizem as más línguas que ele morreu tão virgem quanto nasceu. Mas outros dizem que é mentira, que ele transava assim com mulheres, só que mulheres mortas. A necrofilia é um tema comum na literatura dele, tá? Chega em casa, vocês veem uma foto dele lá, ele já tinha aparência estranha, né? Rico, né? De que ele morreu? Ele se fudeu, porque ele praticava hipismo, né? Tava no cavalo, caiu do cavalo, quebrou a bacia. Ele era tuberculoso, tá? Mas foi para a mesa de cirurgia e, por conta da doença, acabou morrendo 2 dias depois. Morte chata, né? Pro cara que queria morrer de tuberculose, né? Mas olha o fato estranho da vida dele. A mãe dele foi lá na faculdade, ele fazia direito, né? A cama dele estava aqui no dormitório, né? Ela olhou umas inscrições na parede. Olha o hábito saudável dele. Ele já tinha perdido muitos amigos para tuberculose. Ele tinha feito uma lista do lado da cama dele, né? Dia, mês e ano, fulano de tal morreu. Dia, mês e ano, fulano de tal, fulano de tal. O último nome. Tinha o dia, o mês e o ano da morte dele e reticências, né? Aí qual foi a teoria da conspiração na época? Ele sabia a data que ele ia morrer, porque ele fez um pacto com o demônio para ser o maior poeta de língua portuguesa, né?
E os eventos não terminam por aí. Quando ele morreu, foi enterrado no cemitério lá do Rio de Janeiro. Aí, uma semana depois, teve uma enchente no Rio de Janeiro, que os caixões saíram, né, debaixo da terra, mas o dele foi o único que abriu, né, ele passeando lá na enchente do Rio. A família teve que vir às pressas de São Paulo, processou o cemitério, aí construíram um cemitério só da família Azevedo. O cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro, é da família dele, tá? Claro, é um cemitério particular, outras pessoas estão, mas é aberto à visitação, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, fui lá visitar. Ele não tá no mausoléu da academia, tá? A família não quis deixar ele lá. Eu cheguei lá na frente, porra, mano, tu foi satanista mesmo, né, bicho? Tá lá a lápide dele com os 2 poemas, né? Que inclusive é leitura obrigatória, a gente vai analisar. Lembrança de morrer e se eu morresse amanhã, que diz mais ou menos assim, ouça, preste atenção. Quando é meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale, que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Só levo uma saudade. É dessas horas que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Quando eu morrer, quero que escrevam sobre a minha lápide. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Se o cara fez pacto com o demônio, transou com o cadáver, não viveu intensamente, mano, eu tô no checklist, ainda falta algumas coisas ainda. Ei, gente, pesado, né? Anota esses 2 poemas que a gente vai fazer análise. Lembrança de morrer e se eu morresse amanhã, os 2 poemas principais dele e leitura obrigatória do PSC. De onde que são esses poemas? É da obra principal dele aqui, tá? Lira dos 20 anos, é daqui, ó. Lira. Hannah, Bruno, deem um ok aí pra mim, por favor. Letícia. Tá dando pra acompanhar, né? Se der problema no áudio, alguma coisa, me avisem, tá? A gente vai analisar daqui a pouquinho os 2, tá? Pessoal, olha para mim aqui. Olha as informações que eu vou te dar. Essa, para mim, aqui, ó, é uma das melhores coletâneas de poemas da nossa literatura, tá? É foda, muito bacana. E ela é dividida em 2 partes. Há quem diga que é em 3, tá? Mas a forma mais correta é 2. Uma parte fofinha, que ele só fala de amor, de virgens e tal, que ele chama de Ariel. E a outra parte satânica, que ele fala de morte, de cadáver, de satanás, é o quê? Caliban, tá? Pelo nome desses poemas aí, Lembrança de Morrer e se Morresse Amanhã, vocês acham que é da parte Ariel ou Caliban? Caliban, falando de morte, né? É a principal, inclusive, tá? Macário. Ei. Essa obra aqui daria um belíssimo filme de terror, né? Já. Lembrança de Morrer. Ei, gente, olha aqui pra mim. Eu já assisti uma peça de teatro, porque é uma peça, tá? Macário é uma peça de teatro. Eu já falei para vocês da obra Fausto, do Goethe. Eu até baguncei que o aluno corrigiu a minha pronúncia. Falei isso para vocês? A obra Fausto conta a história de um cara que fez pacto com o demônio, né? O Álvares era fã do Goethe. Aí ele se baseou nessa obra para criar Macário. Olha para mim aqui, para de escrever, olha para mim. Era uma vez. Gente, o Macário é um estudante de medicina. Ele mora numa pensão, que é uma pocilga, tá? Ela fica em cima de um bar. Sabe aquelas salões de filme de bang bang, de bar, de filme de bang bang? Parece essa paisagem, pela impressão que eu tive quando eu li. Ele mora em cima desse bar. Aí ele chegou da faculdade cansado. Caralho, mano, tô cansado hoje. Ele ficou deitado nessa posição aqui na cama. Mano, eu tô estressado. Quer saber? Eu vou lá embaixo tomar um uísque, né? Ele só queria tomar um uísque, cara. Não queria ver o demônio. Aí ele desceu. Mano, me vê um Red Label aí. O cara botou. Ele tava lá só tomando um whiskyzinho dele. De repente entra um cara muito bem vestido. O cara tinha boa aparência, com um chapéu na cabeça. Sentou do lado dele. Ele olhou pro cara. Cara estranho. Aí ficou tomando o uísque dele. Aí o cara pediu, e o cara tinha uma voz impostada, né? Me veio aí um uísque dos anos 60, né? Aí o cara. Porra, é essa, mano? Esse cara
Aí o cara ficava olhando fixo pro nada, né? E ele olhando pro cara. Aí teve uma hora que o cara fez esse movimento aqui, ficou com a mão aqui, e ele viu que o cara tava tremendo, né? Aí ele, mano, os caras não tá normal. Chegou lá, o amigo, boa noite, tá tudo bem com você? Não, não tá nada bem, caralho. Pô, mano, você quer conversar e tal? Sim. O que tá acontecendo, mano? Querido, eu acabei de ser expulso de casa. Meu pai me expulsou, a mim e aos meus amigos. Só que meu pai é uma figura incrível, olha, incrível e ridiculamente é aceito por todo mundo. Todo mundo pensa que meu pai é bom, que ele é um ser bom, mas é um ser extremamente egoísta e quem não faz a vontade dele se dá mal. Gente, esse papo já é estranho, vocês não percebem? Vocês estão associando uma coisa a outra? Foi expulso do céu, Lúcifer e tal. Aí o Macário, pô, cara, acontece, né? Briga familiar e tal. Também tinha um problema com meu pai e tal. É, eu sei, Macário. É, viado, como é que tu sabe meu nome, porra? Não falei meu nome pra ti? Ah, meu querido, eu sei muitas coisas a seu respeito. Meu irmão, quem é tu? Fala. Vem aqui fora, Macário. Quero te mostrar umas coisas. É, viado, bora lá. Eu vou te mostrar a degradação moral dessa cidade. E a história se passa em São Paulo, tá? Porque o Álvares odiava São Paulo. Então tudo que ele fala mal é de São Paulo, tá? Eles estão andando na rua. Veja, Macário, a depravação moral dessa cidade. Olha as prostitutas, ele é mesmo, cara. As crianças famintas, é mesmo. A prostituição, enquanto os ricos estão dentro das suas casas, dormindo tranquilamente. É mesmo, né, cara? Uma merda essa desigualdade. Inclusive você, Macário, é um cara depravado também. Ele, o quê, mano? Porra, que eu fiz pra ti? É, você é um depravado. Bom, olhe para aquele prédio, ele olha. Olhe para aquela janela, tô olhando. Se concentre, olhe que você vai ver a sua depravação. Ele olha, ele vê ele mesmo transando com a sua própria mãe. É. Ele empurra o cara. O que tu colocou na minha bebida, filho da puta? O que tu fez comigo? Não sei o quê. O cara começa a rir. Começa a sair fumaça e uma espécie de chifre saindo da testa dele. E ele querendo correr e não conseguia sair do lugar até que ele acorda no quarto dele. Com a mão assim, né? Caralho, mano, todo suado. Que sonho maluco. Ainda bem que é um sonho, graças a Deus. Aí ele olha pro chão, ele vê a porta do quarto dele entreaberta e no chão pegadas de bode, ainda fumegando. Ele realmente foi visitado pelo diabo. Ele tá ali atrás, ó. Vocês entenderam? Sim? Bacana a história, não é não? Filme de terror. Eu falei na outra turma, tem outra turma de PSC, eu falei, gente, daria um belíssimo filme de terror, melhor do que a Invocação do Mal. Aí uma aluna, qualquer coisa é melhor do que Invocação do Mal. Deixa eu fuder, pô. Eu gosto. Foi? Bacana. Ei, pessoal, só para fechar aqui, ó. Noite na taverna. Gente, 5 machos héteros reunidos, né, num barzinho. O que a gente pensa? 5 caras reunidos no bar. Bora falar das coisas da nossa vida? Bora! O que tu já fez mais louco? Aí a gente pensa, pô, fiquei com uma menina no meio do mato e tal. Não, gente, é só história bizarra. Eu transei com a minha própria irmã. Aí os caras, o quê, mano? É, cara. Eu cheguei em casa bêbado, muito louco. Aí eu vi, tava tudo escuro, né? A gente mora junto. Detalhe, mora junto com a irmã dele, não suspeitou que era irmã dele, né? Aí eu olhei pra cima da escada, minha irmã lá, quer dizer, a mulher, a sombra, né? Ela também tava bêbada, ela olhou pra mim. Aí rolou uma atração, a gente foi pra um divã. Aí tá lá mandando ver e tal, ela tava por cima de mim e tal. Aí a cortina da janela afastou, a luz da lua veio no rosto dela. Tô comendo minha irmã. Ok, tchau, é isso aí. Aí todo mundo, na mesma. Próximo, cara, eu acho que eu transei com um fantasma. É o quê, mano? Você sabe que eu moro de frente para um cemitério, né? Pois é, eu tava lá no meu apartamento, segundo andar, fumando meu cigarro. Isso é outro cara, tá? Aí eu olhei pra calçada do cemitério e vi uma menina lá do outro lado da rua. Oi, bora? Ela o quê? Bora transar. Aí ele, eu? Tu quer vir aqui pro quarto? Então vem, mano. Meninas, então vem pra cá. Eu vou aí te buscar. Ela, tá bom, tô te esperando. Desceram. Ele desceu, né? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Ana, não sei das quantas. Ok, Ana, sobe pro meu quarto. Bora lá? Bora.
Gente, arrepiaram os dois ali. Mandaram ver e tal. Aí ela tava vestindo a roupa dela. Ai, foi muito bom, legal, gostei. Você quer que eu lhe acompanhe até em casa? Não, não precisa não. Só fica olhando pra mim, me olhando pela janela pra ninguém mexer comigo e tal. Tá bom, vai lá. Aí ele ficou olhando da janela. Ela devia ir pra direita ou pra esquerda, né? Ela foi pra frente. Ei, Ana! Ana, bestada, tu vai te perder aí, não sei o que. Ana, porra, Ana. Porra, ideia surda, caralho, mano. Aí ele desceu correndo, meu irmão, quando ele chegou do outro lado da rua, cadê a menina? Não deu tempo dela correr. Puta merda, fazer eu entrar aí nesse cemitério, ele vai entrando. Ana, cadê você? Aí os corvos, né? A coruja, tipo, estranho mundo de Jack, né? Meu irmão, cadê essa menina? Ele vai andando, ele chega em frente a uma lápide, tem a fotografia da menina. A Ana, que ele acabou de transar. Ana, não sei das quantas. Transou com caralho. Bacana. Todo mundo lá comemorando a última história pra fechar, né? Vamos lá, mais uma história bizarra. Cara, eu matei minha namorada. Aí, parou o riso. Como é que é, bicho? Peguei minha namorada me traindo com o cara, matei os dois. Então, não, cara, tu vai ser preso. Pois é. Inclusive, eu coloquei eles debaixo do meu colchão. Estão lá ainda. Tá até com mau cheiro. Minha mãe entrou ontem no meu quarto. Mano, tu tá falando sério? Tô. Inclusive, eu quero a ajuda de vocês de esconder os corpos. E o livro termina aí. Vocês entenderam? Sim? Quando a gente voltar do intervalo, eu falo dos outros autores da segunda geração. Pois, gente, vamos lá. 7h20 a gente volta, tá? E, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos, tá? Vamos lá. Aí. Já volto. Café, mano. Meu pré-treino pode ser, né? Não, mas eu também de banho. Era 6 e pouco. Eu falei, eu era 6h30. Eu ajudei a estudar. Eu já não vi. Vai fazer o quê? Eu estudei por quê? Eu desisti da minha escola, né? Eu cheguei bem desistindo. Caralho. Pô, eu sei, tá. Eu gostei, mas... Pô, que engraçado, né? Falar, vai ser louco. Falar, tá um naio, mentira. Tempo do YouTube, que ele foi, eu não aqui. Mas dentro da uma aula desse vídeo,
Ou mentira. Legal. Americano. Mas foi. Quem mais está passado? Eu vou comprar a vereadora preta ou a da banda. Mas está passando. Então, troca de barro. Sei lá, vende muito, eu acho. Aí também. Vai olhar pro menino, ele vai estar de blusa preta. E o dedo todo na minha. Não, meu Deus, não vai falar, mas tu não precisa estar assim. Você não. Ah, tá. Meu Deus, shortinho de abacaxi dele. Um short laranja com estilo. Não, meu Deus, não, Rosa, meio sem, eu falo assim, não. Eu quero muito militar. Aqui não. Tem que evitar, né? Tá falando. Eu achei que você se inscreveu na. Sei não. Acho que é bem pouco. Você quer lugar? Vamos parar aqui. Eu quero voltar a subir da noite. Motivação. Isso que tá no sapato do bem. Eu não, esqueci. Que gostoso. Meu Deus, tô gravando. Eita, e essa ação foi, né? Bom, eu preciso, verdade, mesmo de tudo. Eu preciso. Mano, ele encontrou pra gente hoje, eu vou pro touro, eu vou pro touro. Falou isso? É possível, mano. Eu também acredito. Hoje vai dar entretenimento para história. Entendeu? Vai ficando. É 50? 50 foram? R$2. Ah, não. Já falou. Eu tô falando que era R$2. Mano, mas depois, toda vez que alguém pergunta, eu aumento. Aí eu depois falei que eu falo com você. Só conhece minha amiga. Principalmente pela minha da festa. Nossa, eu coloquei isso por junto com ela. Tudo que ele tá ouvindo. acredito. Não, você tem que saber. Não. Não sei do que. Eu vou fazer o que você vai fazer.
É sério. Segurar os quatro Tipo, todo mundo fica com frio, só que daqui gosta de estar casado. E aí fica todo mundo passando frio pra ele pra casar. Não é brincadeira. Toda vez que a gente liga ou diminui o salário, e a gente passa por tudo. Meu Deus, eu ia falar, não existe isso. Quando? Eu te mando a função. Tenta. Eu não tenho a sala da decoração. Nossa, os meninos, eles tiram até o número. Eles tiram um número pra gente não ver. Pois é, ele tira. Eles tiram. Quando não, a gente olha, tá no 71, 10. Eles põem Fahrenheit. Mano, mas tem muito calor, não é possível. Mano, mas eu sou tão esperta quanto ele. Eu boto no máximo, tá? Porque eu vou diminuindo. Porque aí eu sei que vou ficar. Quando boto em pé. Mas é bom de Olha, Eu falei pra Suzana, quando vocês estavam brigando uma vez, eu falei, você sabe a gente. Uai, Juliana! Meu Deus do céu. Não, esse lugar já foi complicado. Ele era pra viciar. Não é pra não sei como. É tudo, né? Eu não, esse dia não estou enquanto parece água. Eu já tô com. Eu não tô muito bem. Tem que tomar água. Só que a gente olha na hora da coisa, é mais importante. Eu quero mais assim, não aguento ver. Hoje eu aguentei. Se eu tivesse tudo para ter menor de biologia, eu já teria sido divertido. Sabe uma parte que não é mais na casa? Mas eu queria ver igual a Joré. Não, mas eu também quero doer a luta. Mas eu não posso dormir porque ele vai me tirar de sala. Ele vai sempre dormir. Tu faz isso. Eu juro. Presta atenção. Não, só que ele vai ter o sono, porque eu não vou pra dormir. Mas eu juro, eu faço isso. A gente tava a gente queria mandar o Alex primeiro, né? Não, gente, olha, por favor, aí outra pessoa, porque na nossa sala só tem duas opções, que é o Wellington, que eu não sei, e o Lucas. Porque a Laura só vai. Aí ele só tem mais. Não, não lembro. Só que daí todo mundo lá no carro, as meninas estavam querendo dividir. Os meninos são tipo Cleiton. Mano, como é que ele fez? A gente quer a net. Eles não podem. A net não. Só que aí os meninos querem a Vai ter que ter sorteio, viu? Vai ter o sorteio. A parte de ela não empatou muito. Aí sai do direito. Oi, tá ok o áudio aí, gente? Me confirma. Você tá aí? Tá bom, então vamos lá. Ok. Bruninho, tu tá vivo? Tu ligou a videoconferência, foi dormir, foi? Ok, gente, vamos lá. Volta aqui para nossa aula. Eu achei que fosse terminar antes do intervalo, não deu. Vocês já estão cansados, né? Muito blá, blá, blá. Sim mesmo. Já, meninas? O quê? Com certeza. Isso aqui é a parte mais chata, né? A gente passando do romantismo, a gente está com 40% do caminho resolvido. Aí a gente vai para o realismo, que é só Machado, só um autor, né? Naturalismo tem os 3, eu acho, para a gente estudar. E depois simbolismo, é rápido, né? O edital de vocês é de boa. Agora, gente, o edital do primeiro ano, vocês viram a embolada que deu ali, né? Pegaram interpretação, misturaram com gramática. Então, e eu tenho uma turma de primeiro ano aqui. Não gosto. Vamos lá, gente. Vocês entenderam, né? Características da primeira geração, da segunda geração? Vamos lá. Anotem aí os principais temas do Álvares de Azevedo, de acordo com o que eu falei para vocês. Bora lá.
Primeiro tema comum na literatura dele, incesto. Quero ver se vai escrever correto, incesto. Incesto. É do Álvares, tá? Necrofilia. Escreve de qualquer jeito, gente. Incesto, necrofilia. Sofrimento amoroso, tema dele também. Sofrimento amoroso. Bora lá, Bruno, Hanna, Letícia, estão anotando. Sofrimento amoroso. O que mais? Necrofilia. Isso é sexo com cadáver, tá? Sexo, bicho. Só que com cadáver. Sofrimento amoroso. Satanismo, né? Vocês viram o tanto de satanás que apareceu aqui, né? Satanismo. Sensualidade. Coloca erotismo, melhor, erotismo. Pessoal, se ele foi virgem, né? E a literatura dele é repleta de erotismo, Freud explica, né? Quem menos faz é quem mais fala sobre, né? O que mais? Prof. Concordo. Acho que só isso, ok? Deu para entender? De todos da segunda geração, o mais importante é ele, porque ele é o principal, ele é o mais foda, ele é o fodão, tá? Inclusive, ídolo do Machado de Assis. Foi? Pode falar, meu bem. Também. É da segunda geração como um todo, é o spleen, né? A gente chama assim, ó. Tédio. O que seria o tédio? Porra, a vida é uma merda. Ei, sem conversa, só eu falo. A vida é uma porcaria, eu quero me matar, a vida é chata. Isso aqui é tédio, tá? Tédio de viver, tô cansado. Eles também chamam assim, ó. Spleen, né? Que por causa do Lord Byron, né? Ele inventou esse termo. Significa a mesma ideia. Tédio, como? Sim, não. É porque ela mandou sim. Pergunta se não estava copiando. Tranquilo? Vamos lá. Tá vendo esse cara aqui, Fagundes Varela? Ele é o único que não fazia parte desse grupo, tá? Eles eram todos amigos, menos o Fagundes. Ele foi um cara que bateu o recorde, foi o que mais viveu. Chegou aos 35 anos de idade. Isso é muita coisa. Se eu fosse uma escritora da segunda geração, teria mais 5 anos pela frente para bater o recorde, né? Gente, Fagundes teve uma vida fodida, tá? Fudida. Aliás, todos eles tiveram, né? Eu não gosto muito da vida do Álvares, não. Eu acho que ele era um menino rico que queria pagar de satanista. Vocês não tiveram essa impressão, né? O Fagundes, gente, um senhor de 35 anos, ele era viciado em ópio, álcool. Ele casou com uma mulher, aí teve uma filhinha com ela, uma filhinha de 3 meses de idade, estava com 3 meses quando ela morreu. Como que ela morreu? Ele chegou em casa muito doido, drogado, bêbado, entrou no quarto errado, ao invés de ir do quarto dele, da esposa, foi pro quarto da menina, se jogou. Ele teve um coma alcoólico, na verdade, por cima da menina, matou a filha dele de 3 meses de idade. Quando a mulher chegou no quarto, pensou que era proposital, né? Ele ainda ficou ruim, ficou em coma um tempão. Aí depois que melhorou, foi preso. Passou 4 meses na cadeia até provar que tinha sido porque ele não queria. Gente, foi um cara assim que foi rejeitado pela sociedade, porque não entenderam que o cara estava doente. Ele era um alcoólatra, um viciado, né? E depois que ele matou a filha dele, a vida dele foi ladeira abaixo. É um cara que ficava na esquina, sabe? Que nem mendigo. A galera passava na rua. Esse aí que é o poeta, que ele já era conhecido por isso, né? É um cara que o vício, a bebida, ele não conseguiu vencer esse vício, né? E morreu aos 35 anos. Eu li 2 obituários do Fagundes. E um fala que ele morreu de overdose, no outro que ele morreu de problemas decorrentes do abuso de álcool, problemas hepáticos e tal. Eu não sei exatamente a causa da morte dele. Mas morreu cedo e teve uma vida destruída por conta da morte da sua filha, que ele matou, né? Obra incrível dele, talvez uma das obras mais tocantes da nossa literatura, Cântico do Calvário, que você vai anotar aí, ó, que é uma coletânea de poemas dedicados à sua filhinha morta. É uma coletânea de poemas dedicados à sua filhinha morta. Foi?
De boa, gente? Deu para entender? Junqueira Freire. Gente, eu tô fudido também. Esse aqui, coitado, outra fudida, né? 22 anos de idade. É a maldição dos 23 mesmo. Fagundes morreu com 22 também, tá? Já ia completar 23 anos de idade, morreu. Uma galera que teve a vida ceifada muito cedo. Qual é o rolê de Junqueira? Gente, o cara tomou um fora, a menina não quis ficar com ele, né? Sofrimento amoroso, né? Não. Fagundes Varela. Eu tô falando do Junqueira. Eu falei Fagundes, foi? Tá, tô falando do Junqueira ali em cima, ó. Tá bom? Morreu com 22 anos. A menina foi lá, deu um fora nele. Aí o que que um cara que toma um fora faz? Uma pessoa normal. Ela vai pra academia, pega os músculos e tal, né? Ele não, vou me matar. Foi pro quarto dele, enrolou uma corda no pescoço, pulou da cadeira. Tava lá se enforcando, a família entrou no quarto a tempo, salvou o cara. Mano, eu quero morrer, a vida é uma merda e tal. O que que faz com o menino que tá problemático, tá com problema mental? Interna ele no hospício? Não, levou ele pro mosteiro para encontrar Jesus, né? Virar padre e tal. Gente, o menino vai passar um inferno dentro do mosteiro, né? Vai tentar se matar e tomar o vejante, e se atira de cima do prédio e tenta se enforcar. Nunca consegue concretizar o assassinato dele, a própria morte, né? Suicídio. E aí a família dele entendeu, mano, tu não quer estar aí mesmo não, né? Liberou o cara, o que ele fez? Foi invadir cemitério, junto com Álvaro Jesus. Lembra daquele rolê? Ele estava no meio, morreu uma semana depois, vitimado pela tuberculose, né? Se fudeu, ei! Ele escreveu uma coletânea de poemas na época que ele estava preso lá no mosteiro, né? Falando dos horrores que ele passou ali dentro. Confissões do claustro, ok? Vamos anotar temas tanto do Fagundes quanto do Junqueira. Vai lá. Fagundes Varela, temas principais do Fagundes. Ele tem muita presença de anjos, anjos que se foram. Acho que é uma referência à filha dele, né? Anjos que se foram. Sentimento de culpa. Anjos, sentimento de culpa. Vícios. Estados alucinatórios. Tipo, alguém que está muito brisadão, né? Estados alucinatórios. E a morte por si só, né? Tentando lembrar poemas dele aqui. Ok? Quanto ao Junqueira, vai lá. Rejeição amorosa. Junqueira Freire, rejeição amorosa. Suicídio. Tédio. Ele foi um dos poetas que mais falou sobre essa questão do tédio. Ai, meu Deus, que vida merda. Tédio. E foi. Já? Agora presta atenção aqui, ó. Ponto de tensão aqui, o Casimiro de Abreu. Olha para mim aqui. Só olha para mim aqui. Olha para mim aqui, você já anota, tá? Pessoal, de todos os poetas dessa geração, o Casimiro foi que teve a vida menos, assim, fodida, né? Qual é o fato trágico da vida dele? Vocês perceberam que todos eles têm, né? É que ele morreu antes de completar 23 anos, vitimado pela tuberculose, ok? Ele tem a literatura menos, assim, satanista, menos para baixo. Qual é a temática principal dele? Saudade. Saudade da infância, saudade do seu passado. Então, é um cara que é infeliz no presente, mas era feliz lá no passado, ok? Outra informação sobre o Casimiro. Presta atenção aqui. Na sua literatura, ele fala muito sobre laranjeira, bananeira, palmeira. Vocês percebem que é coisa da primeira geração? Então, se aparecer em prova, é verdade que o Casimiro de Abreu bebe da fonte da primeira geração, correta essa afirmação? Sim, é um poeta de segunda, com forte influência de primeira geração romântica brasileira. Vocês já ouviram aquele poeminha? Ai, que saudade da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que saudade da laranjeira. É dele, tá? Meus 8 anos. Então, anota lá, saudade e infelicidade no momento presente, porque no passado ele era feliz. Infelicidade no momento presente. Natureza brasileira. Aí você coloca influência da primeira geração.
Foi? Agora eu quero perguntar sobre isso aqui. Porque eu vou fechar essa parte, vou apagar o quadro, vou falar da terceira, Castro Alves, e romantismo português, a gente fecha a aula, vai para o exercício. Perguntas sobre isso aqui? Tem mais uma sobre isso? Não, só ela. Teve paródias, né? Canção do Exílio é só ela. Aí, por exemplo, lá no modernismo, o Oswald de Andrade, ele faz uma paródia dizendo Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, né? Ele fazendo uma paródia. É um dos poemas mais satirizados da literatura brasileira. Foi feito paródia dele no modernismo, no simbolismo, né? É muito famoso. É o poema mais famoso da língua portuguesa. Mas só existe um. Foi parar até no hino nacional, né? Bora lá, mais pergunta sobre isso aqui, antes que eu apague. É uma tribo de índios que está em guerra, eles precisam de um grande guerreiro, que vai ser o grande Timbira, que vai dar nome para a tribo. Assim, ó, a título de prova, os Timbiras, tu não precisa saber resenha desse livro, tá? Por que eu contei de Juca Pirama? Porque eu já vi cair Juca Pirama, inclusive no PSC. Bora lá, quer mais? Gostei, gostei. Não, olha só, olha a pergunta dela. O romantismo ainda tem aquela ideia de falar de mitologia, que era coisa do arcadismo. Olha para mim aqui. O romantismo é um movimento anti-arcadismo. Eles odeiam o clássico, a mitologia. Eles são o oposto disso, tá? Porque, segundo eles, os clássicos eram muito frios, não sei o que e tal. Eles são emotivos, é o sentimental. O que é a medida de todas as coisas? O teu coração. Foi? Perfeito. O que mais? Bora lá. A Europa, ela sempre vai ser padrão, independentemente da escola literária. A gente só começa a romper isso lá no modernismo. E nem é totalmente, tá? Porque lá no moderno eles diziam, vamos romper com a Europa, mas se baseavam em vanguarda europeia, né? Dá para entender. Vocês entendem? Tudo vem da Europa, até o nosso modernismo. A gente demora um pouquinho. A literatura contemporânea está rompendo com isso. Mas aqui é cópia, é modelo, tá? 80% cópia. Foi? Vamos aqui umas contradições de prova. É verdade, eu já vi assim, ó, é verdade que o nosso romantismo é uma cópia do europeu? Teve elementos novos, mas vocês concordam comigo que é bastante parecido? O nosso índio tem o mesmo perfil do cavaleiro medieval? Sim. Posso dizer que é um índio é um branco travestido de índio? Sim. Vocês entendem, né? Pronto, agora olha aqui para mim. Vocês concordam que tudo que faz sucesso satura, por mais sucesso que tenha feito? Por exemplo, uma série que eu gosto muito, Game of Thrones, vocês gostam? Saturou. Eu acho legal, bacana. Agora inventaram lá a Casa do Dragão, legal. É uma outra, eu acho legal. Tipo, sei lá, Friends, eu não cheguei a assistir Friends, eu falo do. Como é dos zumbis lá? The Walking Dead. Porra, bacana. Mas teve tanta temporada que, porra, saturou. Pessoal, tudo aquilo que faz sucesso pra caralho, tipo, eu lembro da época do Rebelde, né? Tem uma hora que satura, né? A sociedade brasileira começou a saturar do romantismo, ok. Virgens puras idealizadas, ok. Bacana, entendi. Mas saturou, sabe? Enjoou. E eles começaram a perceber o seguinte: o romântico é um cara extremamente alienado, ele tá pouco se fudendo do que tá acontecendo no Brasil. O Brasil tá estourando de problema social, cara. E ele tá falando sobre o quê? Virgens puras, idealizadas, que você fala, vai te fuder. Mano, a literatura ela precisa estar o quê? A serviço da sociedade. Então, entenda, a terceira geração, que é o que a gente vai estudar agora, ela tá com pezinho no realismo, tá? Na crítica social. A literatura ela começa a ficar a serviço da sociedade, ok? Mas antes de eu falar do Castro Alves, anotem aí as características sobre ele. Foi? Eu posso encerrar essa parte aqui? De boa? Anota aí. Pode, mamãe.
Tinha esquecido. Lá no arcadismo eles já usavam pseudônimo. Marília de Dirceu, né? Isso aqui não é do romantismo, não, tá? Pseudônimos é lá do arcadismo. Tudo que os arcades fazem, o romântico não faz. Eles são contra, né? Então, se era moda lá, não vai pegar aqui. Tem.
Condoreira, eu esqueci isso. Opa, Condoreira, por causa do condor, né? Ou ela também é chamada de Hugoana, por causa da influência do Vitor Hugo. Ok? Retorno ao passado. Lá na Europa, os heróis dele eram os cavaleiros medievais. Aqui no Brasil, indígena. É. Vai lá, gente, tenta ser rápido, que o nosso tempo já está acabando. Deixa alguém que tem carregador de iPhone? Me empresta, por favor. Pega aí dela, por favor. Ok, meu amor. Obrigada. Coloca ali para mim, por favor. Oi? Não? Daqui. É teu esse aí? Agora, pra que a porra dessas tomadas? Nenhuma presta. Já, pessoal, vamos lá? A parte finalzinha da nossa aula. Libero vocês antes, 5 minutos sempre, tá? Porque, qual a explicação? Não tem. Só porque eu quero. Vamos lá? A gente vai finalizar, tá? Essa aqui é a última parte, o último bloco de assuntos do romantismo, graças a Deus, que eu não aguento mais falar disso, né? Mas é como eu estava te falando, passou essa parte, aí fica suave pra gente. Não vai dar tempo da gente responder nada, tá? Vocês vão trazer essa lista toda respondida, que aí o conteúdo vai estar completo. Revisa lá, mesmo que tu já tenha respondido, que aí tu vai vendo que tu errou. Pessoal, vamos pegar o fio daquilo que eu estava falando antes? Por que a nossa terceira geração ela está diferente, ela está milituda? Por quê? De acordo com o que eu falei antes de copiar. Porque a gente já estava com o pezinho onde? No realismo, já estava transicionando. Meninas, vamos lá, sem conversa, só eu falo agora. A gente começou a perceber que a literatura ela pode estar a serviço da sociedade, sim? Olhe para mim aqui, ó. Essa moda de pegar o romantismo, que é uma escola completamente alienada, e fazer crítica social começou lá na Europa. Tudo que acontece lá a gente copia, né? Sabe quem foi o cara que era romântico? Ele foi um cara alienado, mas do nada ele mudou. Ele começou a fazer crítica social. Vitor Hugo. Sabe Os Miseráveis?
Meninas, meninos, sem conversa, tá? Obra política, né? Cutuca a sociedade, fala de desigualdade social, e ainda assim é uma obra romântica. Corcunda de Notre Dame, não é crítica social, comportamento, preconceito, pronto. Aí a gente olha para o Brasil. O Brasil tem os seus problemas sociais, não tem? Qual é o principal problema social que o Brasil estava enfrentando na segunda metade do século XIX? Escravidão. Então, o que vai incomodar esses poetas? A questão abolicionista, tá? E tinha outro detalhe também. A monarquia estava incomodando esses poetas, então eles vão ter uma postura ao mesmo tempo abolicionista e republicana, tudo bem? E vão deixar essa sua ideologia muito marcada na sua literatura. Foi? Mas olhe para mim aqui. O que seria uma poesia altissonante? Tu concorda comigo que a poesia da segunda geração é para ser lida no teu quarto, Satanás, não sei o que, não é isso? A literatura da terceira geração ela é para fora, é para você ler num púlpito, para você ler numa praça. Ela tem um tom panfletário, ela quer te convencer. Ela quer que o povo ouça. Caralho, é mesmo, mano. Que horror a escravidão, ele tem razão. Então ela tem a ideia de fazer o quê? Persuadir o público que está ouvindo, ok? Pessoal, o Castro Alves, ele entra para o cânone literário nacional como um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Ele foi a voz dos escravos, a voz dos negros, dos escravizados aqui no Brasil. Qual foi a alcunha que esse cara ganhou? O poeta dos escravos. Eu já falei para vocês, eu falei em sala isso, que eu tive treta com um aluno no caso do Castro Alves, vocês acreditam? Falei isso para vocês, não? Tava lá falando, gente, ele foi foda e tal. Aí o menino, o único menino negro da sala, falou assim, prof, posso fazer uma pergunta? Falei, faça, meu filho. O Castro Alves era branco ou preto? Falei, branco. Ah, tá, então me desculpe, mas não era o lugar de fala dele. Aí como é que eu vou debater com um aluno desse se também não é meu lugar de fala, né? Aí eu falei exatamente essas palavras aqui que eu falei para ele. Ele falou, a senhora sabia que tinha outros autores negros naquela época e que não tiveram o mesmo espaço do que ele? Aí eu disse assim, meu amor, eu entendo o que você está falando realmente, no lugar de fala dele, mas talvez os poetas negros que você citou não tivessem a mesma qualidade literária que o Castro Alves. Pronto, o que foi que o menino ouviu eu falar? Vocês entendem, né? Racista e não sei o que, foi uma treta, gente. Eu fiquei tão traumatizada com isso que todas as vezes que eu ia dar aula do Castro Alves eu tomava muito cuidado, né? E eu processei o aluno, tá? Porque ele me chamou de racista. Depois eu pedi desculpa, mas processei assim mesmo, mas eu pedi desculpa porque, tipo assim, deve ter tocado num ponto que, para mim, talvez tenha sido nada demais, mas para ele, de alguma maneira, a minha fala incomodou, né? Me traumatizou, bicho. Eu fiquei com um trauma, assim, de militar em sala, só falava mal do Bolsonaro mesmo. Fora isso, eu evitava esses debates raciais, né? Até porque também não é meu lugar de fala. Mas, enfim, gente, ele é a voz dos negros, dos escravizados. O principal poema dele, cara, incrível, que inclusive recomendo que vocês assistam lá no YouTube, uma recitação desse poema, Navio Negreiro, né? Ele fala sobre o transporte de negros escravizados do continente africano para cá para o Brasil. Quando eu li esse poema, cara, eu fiquei sabendo de coisas que eu nem sabia, que os livros de história não me contaram. Vocês sabiam que os tubarões mudaram a sua rota para seguir os navios negreiros, para se alimentar da carne humana que era jogada no mar, né? E o Castro Alves falou nesse poema, o Brasil um dia vai se envergonhar da sua história. Já devia se envergonhar agora, mas a gente vai demorar muito tempo para superar o que foi a escravidão aqui no Brasil. O Brasil vai viver durante muitos séculos com os resquícios do nosso período escravocrata. O cara foi profeta. Ele teve uma visão do que era o Brasil. Diga. Tu tem que entender que o processo abolicionista ele foi um movimento que partiu de todas as frentes da história brasileira. A gente vai ter poeta falando sobre isso, a gente vai ter imprensa abordando isso, e o movimento político também. Então, tudo que estava acontecendo pró-abolição vai contribuir para esse processo, ok? Diga. Eu já vi isso em livros de literatura, não é legal. É porque, assim, ó, eu entendo a tua colocação, isso aqui está muito mais próximo do realismo que do romântico, não está, não? Olha para mim aqui, gente, pergunta dela, interessante. É o ponto alto, inclusive, da aula. Por que isso aqui já não é realismo? Ou eu posso chamar de pré-realismo? Porque eu tenho uma característica aqui que é fundamental, que ainda inclui isso aqui no romantismo. Que característica é essa? O que vocês acham? Qual é a principal característica do homem romântico? Eles são o quê? Subjetivos. Até para falar de problema social, os caras são emocionados, né? E o realista, ele é o quê, gente? Ele é o contrário disso, ele é objetivo. Isso aqui não pode, em momento algum, ter lá no realismo. Você entende? Por que eu não posso chamar?
Então, precisamos criar uma terceira vertente para esse romantismo. Ok? Deu para entender? Pode falar, meu bem. Não, percebe que não tem nada a ver, inclusive, com prosa urbana. É por isso que eu digo, o nosso romantismo ele é um leque, né? É tipo assim, uma paleta de cores. Vocês viram que é como se fosse 4 aulas dentro de uma, perceberam isso? Já foi numa material de construção, aí tu fala assim, cara, eu quero a cor verde, né? O cara não vai te mostrar uma paleta de cores verdes? Isso é o romantismo, é uma escola literária com várias nuances, né? Começa de um jeito, falando de índio, do nada, agora escravo e tal. É assim, tá? É por isso que ela foi tão extensa, durou quase um século. É muita coisa. Então vai ter essas nuances aqui. Isso é só no Brasil, tá? Lá em Portugal, lá na Europa, como é que foi o romantismo? Sabe a segunda geração? Ela foi basicamente a segunda geração lá fora. Foi, gente? Sim? Pode falar. É tentar criar uma conscientização no povo. É isso aí. É assim que tem que lembrar. Nada a ver, né? Vocês entendem, né? Pronto, pessoal. Ele foi o cara. Ah, mas olha só. Vocês viram aqui, eu falei de crítica social e do nada o quê? Erotismo, sexo, bicho, do nada. Quem conhece o Castro Alves por Navio Negreiro, que é dos escravos, tem uma visão limitada de quem é esse cara. Porque ele teve uma versão de putaria. O cara fez poemas, eu não diria nem erótico, eu diria pornográfico, né? Do nada, vou parar de falar de problema social, vou bater uma punha. Ei, tem um poema, inclusive, aqui de Espumas Flutuantes. Gente, sério, eu fiquei impactada quando eu li esse poema. É um cara que era apaixonado por uma menina, ele queria transar com ela, ele estava dentro do quarto dele, pensando nela. Aí ele viaja, o espírito dele viaja, né, pro quarto da menina. Aí ele vê ela deitada num divã, sempre um divã, e ela tá pelada, não sei porquê, né? E o espírito dele por cima, olhando ela, né? Ah, quem me dera se eu tivesse aqui de carne e osso, mandava ver e tal. E se eu incorporar aquela árvore do nada? Tem uma árvore do lado da janela, né? Aí uma coisa meio poltergeist, tá? Ele incorpora a árvore vai entrando pela janela e galho na menina. É nesse nível, tá? Putaria do velhinho já punheta. Certo, gente? Vocês entendem? Isso aqui cai em prova. Tu precisa saber que existe essa obra, Espumas Flutuantes, extremamente sensual. Fala sobre amor também, mas a pegada dele é milituda. Foi? Outro nome que a gente associa é o Souza Andrade, tá? O nome dele, anota aí, Joaquim de Souza Andrade, mas ele gostava de ser chamado assim, Souza Andrade. Joaquim de Souza Andrade. Também militudo, falou sobre a questão do racismo, você anota aí, ó. Gezerrand fala sobre racismo na sociedade, desigualdade social, é o tema dele e é por isso que ele é da terceira geração, tá? Ok? Essas 3 gerações vão acontecer em ordem cronológica? Não, você não vai se atentar para a data, não. Por exemplo, quando o Álvares de Azevedo estava escrevendo Lira dos 20 anos, o Castro Alves já tinha despontado no cenário nacional. Então não tem uma divisão cronológica, entende? A gente divide didaticamente. Isso é para a sala de aula. Mas na época eles não tinham essa divisão, por exemplo. Você entende? Foi? Deu para entender? Rapidinho, já vai acabar a aula. Só olha para mim, não escreve nada. Vocês sabem que tudo que acontece em Portugal a gente copia, né? Olha como é mais simples o professor de literatura lá de Portugal. Ele não precisa dividir em poesia e prosa, ele só divide em 3 gerações. Isso aqui foi o romantismo em Portugal, tá? A primeira geração é bem parecida com a poesia brasileira, só que aqui, ó, esses poetas são prosadores e poetas, vocês entendem? Eles escrevem poema e texto e romance. Eles não dividem. Por exemplo, o Alexandre Herculano escreveu prosa. O Almeida Garré é poesia, mas eles estão na mesma geração. A primeira geração ela é patriota, falar de Portugal, exaltar a pátria, igual o Brasil, lembra? Falar de índio, lembra? A segunda geração, pessimista, só não tem o satanismo aqui, mas é igual a nossa geração, para baixo, o spleen, o tédio. Esse cara escreveu uma obra aqui chamada, ó, Amor de Perdição, olha o nome, gente, Amor de Perdição. Aí depois gostaram tanto, fez tanto sucesso que ele escreve depois Amor de Salvação, porque Portugal não gosta muito também de finais infelizes, tá? Eles gostam de finais felizes, ele reescreveu a obra. E aqui é milituda, tá? Milituda. Inclusive dizem que ele copiava a literatura do Castro Alves, né? Eles têm uma linguagem muito parecida. Só que aqui ele não fala de escravidão, ele fala de desigualdade, bebendo da fonte do Vitor Hugo também. Vocês entenderam? Sim? Resumão aqui de Portugal.
Tá no edital a comparação, né? O romantismo português e brasileiro, mas eu nunca caiu no PSC, tá? No teu material vai ter um resuminho disso aqui. Foi, meus queridos. Eu sei que a aula foi intensa, mas era preciso ser assim, tá? Essa parte teórica, para a gente conseguir avançar no assunto. Tem pergunta? Vamos lá. Ele foi mais aceito no Brasil. Ele foi aceito em todos os lugares, mas ele fez mais sucesso aqui no Brasil. Sim, em qualquer lugar do mundo foi aqui no Brasil que ele fez mais sucesso. O que fez mais sucesso foi o romantismo. É tipo o Big Brother aqui no Brasil. Escola literária mais. É por isso que ela dá tanto trabalho, tá? Porque fez muito sucesso. E com isso a gente fecha a aula de hoje. Diga. Porque, primeiro, o motivo principal, saturou o romantismo, estava saturado. Segundo, o Brasil estava cheio de problema social. E eles entenderam que a literatura precisava falar sobre isso. A literatura passa a estar a serviço da sociedade. Influenciado por quem? Vitor Hugo, lá fora. Subjetivo. É por isso que a terceira geração ainda é romântica. Foi? Vejo vocês na próxima quarta. Garanto que a apostila já vai... Quinta, perdão. Garanto que a apostila já vai estar pronta, tá? Tchau. E tragam esse material pronto. Meus amores, tudo certo? Hanna, tem pergunta? Bruninho, você ainda tá por aí? Hanna, só tá você. Então, vou finalizar, tá, meu bem? Até a nossa próxima quinta. Quando você puder vir no presencial, você vem. Vou adorar a sua visita. Tchau, tchau.